O meu filho engravidou a namorada e perguntou se ele podia trazer ela para morar aqui em casa. Como era só nós dois, se ele trabalhava e me ajudava na despesa de casa, eu concordei. Ele já namorava há mais de 2 anos e eu me dava muito bem com ela. Como o meu quarto era maior, eu chamei ele para trocar de quarto, porque lá ele ia colocar a berça, ia colocar o guarda-roupa do bebê e ia ter mais espaço para eles. Ela não me ajudava nos afazeres de casa porque ela trabalhava e eu falei para ela não se preocupar com a despesa de casa, pegar o dinheiro dela e comprar as coisas pro filho dela. E o meu filho ficou ajudando na despesa como sempre. Quando ela estava com 6 meses de gravidez, o meu filho começou a mudar o comportamento dele dentro de casa com ela. Ele só tratava ela com ignorância, ela não podia falar nada, que ele já vinha com patada. Começou a sair à noite, só chegava de madrugada, às vezes bêbado. Mas durante esse tempo, eu nunca vi ela abrir a boca para falar nada com ele. Quando ela estava com 8 meses de gravidez, ele saiu de casa para mais uma noitada e não voltou para casa. A gente ligava, mandava mensagens e nada dele atender. Uns 2 dias depois, ele voltou para casa, pegou as coisas dele e falou que ia morar com a namorada dele, que ele já tinha se cansado da mulher dele e que ia morar com a namorada dele, que era muito melhor do que ela. Essa menina entrou num desespero tão grande. Ela chorava, pedia para ele ficar, só faltou se ajoelhar nos pés dele. Mas ele não escutou ela de jeito nenhum e foi embora. Ele nunca teve coragem de ligar para perguntar se ela estava bem, se ela estava precisando de alguma coisa. Ele simplesmente esqueceu que tinha deixado uma mulher grávida em casa e ela continuou morando comigo durante todo esse tempo. No dia que o filho dele nasceu, eu liguei, mandei foto do filho dele, perguntei se ele não vinha no hospital para conhecer o filho dele e ele disse que o menino não era filho dele, que só era filho dele se ele fizesse o exame de DNA para provar que era dele. Mesmo o menino com poucas horas de nascido, era a cara dele, não tinha como negar. E ele começou a perguntar quando era que ela ia sair de casa, que ele queria levar a namorada dele para morar na minha casa. Mas eu falei que na minha casa eu não queria ela de jeito nenhum. Se ele quisesse aparecer na minha casa, que aparecesse sozinho para visitar o filho dele. Mas que eu nunca ia aceitar ele trazer a amante dele com a minha nora dentro de casa e o meu neto. E ele perguntou se eu ia mesmo trocar o meu único filho por ela e pelo aquele menino, que eu nem tinha certeza se era meu neto. E eu falei que se fosse preciso eu ia assim, que eu não ia colocar o meu neto para fora de casa de jeito nenhum. Porque quem foi o errado foi ele, de ter abandonado a esposa dele e o filho. Mas ele queria que eu aceitasse ele com essa outra mulher dentro da minha casa. E falou que ia assim para minha casa com ela e quando ele chegasse lá era melhor a outra ter saído de casa com o menino. Mas eu falei que dentro da minha casa ela não pisava e a minha nora e o meu neto não ia sair da minha casa. Foi feito o teste de DNA e comprovou que ele é o pai do menino.